Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe. E você sabia que os céus proclamam a glória do Deus Altíssimo. E o firmamento, a terra, anuncia as obras ou a obra de suas mãos. E nós estamos aqui também para incluir testemunhos que mostram essa obra maravilhosa da mão de Deus. Porque os testemunhos que nós temos mostrado aqui diariamente são testemunhas para todas as pessoas que um dia estarão perante o grande juiz. E estas testemunhas, com certeza, irão testemunhar, irão dar continuidade ao testemunho da glória de Deus, da obra da mão de Deus. Minha amiga, meu amigo, Deus quer usar você. Talvez você que esteja se sentindo a última das criaturas, Talvez você se sinta um lixo nesse mundo. Mas Deus quer fazer de você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer da sua vida uma fonte de vida eterna. Ele quer fazer da sua vida algo novo, inusitado, para que os seus entes queridos, seus amigos, seus conhecidos, vizinhos, todas as pessoas que conhecem você venham ver a glória de Deus na sua vida. Você acredita nisso? Se você não acredita, você vai ver agora o testemunho da dona Rita, essa senhorinha que tem um belíssimo testemunho para nos passar e sim, fazer-nos sentir Deus mais perto da gente. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Maria Rita Olivati, eu tenho 74 anos e eu estou há alguns anos na Igreja Universal, mas antes de vir para a Igreja Universal, eu servi aos encostos e todos os meus finais de ano ou era na cachoeira, ou era na praia, ou era na mata, enfim, era sempre para fazer alguma obrigação que eles pediam e a gente prontamente atendia. Porque tudo que eles falavam era lei, tá? Eu tivesse ou não recurso, pudesse ou não, a gente sempre procurava atender a todas as solicitações deles. Ou para a mata, passar a noite na mata, ou para a praia, que a gente ia para a praia, e na praia, assim, era um gasto imenso, porque a gente tinha que levar todos os insumos, bebidas, flores, barcos. E essa preparação, ela começava logo no dia 8 de dezembro, que é festejado uma entidade, e aí começava desde essa data até no final do ano, até 31, e eram todos os rituais que eram feitos durante o mês inteiro. O objetivo era sempre assim, para que tivesse muita prosperidade, que tivesse muita saúde, muito amor, muita paz,
Mas a gente ia, entrava na água, fazia tudo o que tinha que fazer, mas nada acontecia. Uma vez aconteceu assim, fomos lá, eu estava com a chave do carro amarrada no maiô para poder entrar na água. E eu perdi a chave do carro. E aí eu não conseguia mais voltar para casa. Eu precisei sem chave, sem dinheiro, sem recurso nenhum, tive que procurar um chaveiro, assim, na base do desespero, né? E ele precisou vir fazer uma ligação direta e eu pedi para Deus para que ele me ajudasse, porque eu tive que chegar em São Paulo de alguma forma. Quer dizer, eu não tinha roupa, não tinha nada, nada, porque eu perdi a chave no mar. Eu era, assim, uma pessoa intransigente, eu era uma pessoa... Ai, como eu posso dizer? Eu era... Sabe, uma pessoa assim chata, egoísta, não tinha dinheiro para nada, mas eu não saía do salto. Eu era arrogante, eu queria que todo mundo me obedecesse, que todo mundo, assim, a minha vontade era a lei, a minha palavra era a última, todos tinham que fazer o que eu determinava, porque a minha vontade era essa e tinha que ser obedecida, porque senão eu ficava assim num mau humor que ninguém me suportava, nem eu me suportava. Mas, assim, aparentemente eu era ótima. Sabe aquela falsa imagem, aquela pele de cordeiro em cima de um lobo? Era mais ou menos isso que acontecia comigo. Tudo porque eu não conseguia enxergar que eu estava indo para o buraco, estava indo para o fundo do poço, tá? Que aquela vida, aqueles rituais, toda aquela gastança, enfim, todo aquele ritual mesmo, né? Para ser claro, não levava a nada. Eu quase perdi o apartamento, tá? Eu fiquei devendo IPTU, que eu tinha o oficial de justiça da prefeitura que batia na porta, mas minha filha se formou, todos os formandos dela, colegas dela, conseguiram emprego em São Paulo, ela não conseguiu. Aí quando eu fui questionar por que não, mas é assim. Meu pai morreu de cirrose hepática, de tanto que ele bebia, e quando eu fui questionar, você tem que ter calma, deixa ele, sabe, coisas assim que na hora eu não enxergava que era uma possessão demoníaca. Até que chegou num ponto que eu falei, não, agora chega, e eu assisti os programas da Igreja Universal, e eu falava, puxa, eu gosto tanto desses programas, mas essas entidades que eu sirvo, eles picham elas, como pode, né? Eu bato cabeça para eles. Eu bato cabeça, como que pode ser o mesmo, né? A mesma entidade. E aí, mas Deus falou mais forte, eu fui para a Igreja Universal, que olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se eu soubesse assim o quanto era bom, eu teria ido 20 anos antes, porque o preconceito era muito grande, mas a paz que a gente tem é fantástica. Depois que eu fui para a Igreja Universal, aí eu abandonei todos esses rituais, abandonei essas viagens, abandonei a mata, abandonei cachoeira, praia, tudo. Isso para mim, nem para lazer serve mais, porque o meu lazer agora é Deus. Quando eu vi da Vigília da Virada, eu falei, como será que vai ser, né? Porque eu nunca tinha visto, nunca tinha participado. E normalmente essas datas a gente passa com a família. Mas eu falei, não vou passar com a família, eu vou passar com Deus. Porque eu sempre passei com a família, nunca aconteceu nada, agora eu vou passar com Deus. E fui para a igreja. Ai, pastor, foi assim, foi glorioso, porque a gente se enche do Espírito Santo. E tudo que a gente espera que aconteça naquele próximo ano acontece. É só não precisar ajudar Deus, deixa Deus operar. Tem uma música que fala, deixa Deus operar, e tem que deixar Deus operar porque Ele é soberano, Ele me deu paz, Ele levou minha filha para a igreja. Hoje a gente tem uma harmonia perfeita, toda aquela arrogância que eu tinha, toda aquela, assim, intrepidez, sabe? Toda aquele salto alto que eu andava e não olhava, aquele orgulho,
acabou, não tenho mais nada disso, eu quero ser feliz com o meu Jesus, sabe? Ele me batizou com o Espírito Santo, que foi assim, glorioso, porque mais que isso, não tem mais nada na vida da gente, a não ser o Espírito Santo. Então, quando ele toma conta do teu ser, entrega na mão dele, que ele, assim, te glorifica em todos os momentos. Eu já falei que eu tenho 74 anos, eu não tomo um medicamento, eu não tenho um problema, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, nada. Eu tenho uma saúde perfeita, porque Deus cuida de mim. Nunca mais eu deixei de passar a virada na igreja, nunca mais. Eu passei a primeira vez e daí para frente só na igreja. Então, eu não devo mais... Aquele apartamento que eu devia IPTU, hoje ele está alugado. É um apartamento num bairro bom aqui de São Paulo. Minha filha comprou um apartamento também num bairro muito bom de São Paulo, tá na Zona Sul, e hoje nós moramos no interior. Então, a nossa vida é uma vida gloriosa, porque eu moro na frente de uma praça, sabe? Eu vejo as crianças brincando. No interior a gente não tem assim essa neura que tem em São Paulo de trânsito, enfim, de todas essas coisas que não são boas. Lá não. Lá eu vivo em paz. Então, eu tenho uma vida gloriosa. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso que Ele me dá. Uma paz, eu durmo a noite inteira. Olha, eu acho que eu nem preciso falar que eu tenho paz, porque está estampado que eu tenho paz, eu tenho vontade de viver, eu tenho alegria, eu tenho sempre uma boa palavra, sabe? Eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de falar de Jesus assim, todos os momentos da minha vida, porque a Ele toda a honra, glória e louvor. 2020 para mim foi ótimo, para falar a verdade, sabe? Eu não pude ir para a igreja, né? Mas eu assistia todas as programações, acompanhei todas as programações, e esse 2020, na presença de Deus, eu não tenho do que me queixar, em absolutamente nada. Tudo que a gente pediu para Ele nos deu mais do que a gente esperava, sabe? Então, até minha filha ter que fazer home office, para mim foi ótimo, porque ela fica em casa comigo. Antes ela saía, agora a gente fica juntos. Quer dizer, ela está trabalhando, mas a gente está junto, ela está almoçando, está tomando café, a gente troca uma ideia. Quer dizer, eu ficava sozinha, agora eu já fico com ela. Então, para mim, foi ótimo. Eu não tive nada, não tenho... Claro que eu faço as minhas restrições, ando com máscara, né? Procuro não facilitar muito, mas também não me privo, não. Eu estou, assim, perfeita. Para mim, 2020 foi melhor que 2019, porque estou na presença de Deus. 2021 vai ser melhor ainda, vai ser um ano glorioso para todos nós, em nome do Senhor Jesus, porque quando Jesus está na frente, quando Deus toma a frente, olha para Ele tomou a frente, Ele é o pai de uma grande nação. Magnífico o testemunho da Dona Maria Rita. E você vê a mão de Deus fez a Dona Maria Rita uma nova criatura. Uma nova criatura. É como diz o texto sagrado: os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, quer dizer, a terra, anuncia a obra das suas mãos. Aqui, no caso, a Dona Maria Rita anuncia, mostra, demonstra, exibe a obra da mão de Deus na vida dela, para você que está aí gemendo. Nós também temos o dia da virada. Então, o último dia desse mês, dia 31 para o dia 1º, nós estaremos passando a virada em família, a família de Deus. A família de Deus, na presença do nosso eterno Pai Todo-Poderoso. Então, quem é que não vai mudar de vida, passando o ano velho para o ano novo, na presença do Pai Todo-Poderoso? Quem? Não é possível.
Então, é o convite que eu faço a você. Ah, se eu pudesse convencê-lo. Mas eu estou aqui para pregar a palavra o convencimento vem da parte do Espírito Santo. Mas esse é um fato. Os céus, quando você à noite contemplar os céus estrelados, você está contemplando a glória de Deus. E quando você vê a terra, a natureza, toda a beleza da natureza, você está contemplando a obra das mãos de Deus. Mas quando você vê uma pessoa que vivia sofrendo, gemendo, padecendo, com toda a sua família destruída, toda a sua vida destruída, agora reconstruída de uma forma extraordinária, como é o caso da Dona Maria Rita, e você vai ver outros testemunhos, porque daqui a pouquinho eu vou mandar colocar mais testemunhos e você vai ver a obra das mãos de Deus, as obras das mãos de Deus, que quer se repetir na sua vida. Agora, é claro, você tem que fazer a sua parte, você tem que ir em busca, você tem que correr atrás. Talvez você seja aquela pessoa que todos os anos vem passando no final do ano, né? Lá na praia, na Mata Virgem e tal. Mas o que deu? Qual o resultado? Qual o resultado? Diga para mim, minha amiga, meu amigo, sinceramente, qual tem sido o resultado da sua passagem do ano velho para o ano novo, da virada nas praias ou nas matas virgens? O que tem acontecido na sua vida? Como é que tem sido o ano? Você verifica, você deve ter conferido, que a Dona Maria Rita disse, este ano de 2020, que é o ano da pandemia, que começou efetivamente a pandemia do coronavírus, este ano que foi um inferno para o mundo inteiro, para ela foi o melhor ano da sua vida. E Deus quer fazer isso também, para que você saiba que Ele é Deus. Vamos assistir agora mais um testemunho dessa feita de uma pessoa que foi enganada pelas fake news, as notícias falsas sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assistir. Meu nome é Kênia Cristine Carlos da Silva, sou professora, tenho 44 anos. O meu preconceito com a Igreja Universal se deu a partir da mídia, que virava e mexia, acontecia um fato apontando que o bispo da Igreja Universal rouba as pessoas, que a mídia cria. E também as pessoas ao redor que comentavam, né? Então, na minha casa, por exemplo, a minha mãe falava, né? Ouvia dizer, olha, eu ouvi dizer que a Igreja Universal rouba as pessoas, falam que as pessoas vão ter prosperidade, pelo contrário, as pessoas ali vão ficar cada vez mais pobres. Então você vai entrar com um valor de dinheiro e vai sair sem. Então cuidado se você for nessa igreja. Era o que eu ouvia. A primeira vez que eu pisei dentro de uma Igreja Universal foi para fazer um trabalho de faculdade, onde eu fui com o intuito de gravar uma reunião e comprovar que o que os pastores falavam sobre os dízimos e as ofertas era só para roubar o dinheiro das pessoas. E eu saí dali convencida que aquilo realmente, de fato, era verdade. Cheguei naquele ambiente onde eu ouvi os pastores falando dos dízimos, das ofertas, explicando passando para as pessoas que eles deveriam ofertar, que eles deveriam ser dizimistas. Nossa, aquilo para mim foi a comprovação. Ainda mais que eu via que tinha pessoas ali muito simples, humildes, que estavam ali e dispunha do dinheiro, pegava e levava aquela oferta. Então, para mim, aquilo ali era um absurdo. Essa pessoa só pode realmente ter sofrido uma lavagem cerebral. Foi o que eu imaginava, foi o que eu pensei. E eu saí dali crendo nisso. Era uma manipulação. Então, ao meu ver, era isso. Eu já, imagina, uma universitária, estou ali gravando uma reunião, não é possível que eu estou vendo realmente comprovando isso e essas pessoas não estão vendo. Como só eu estou vendo isso, não acredito que aqui tem centenas de pessoas e essas pessoas não estão enxergando que elas estão sendo manipuladas o tempo todo por esses pastores, esses falsos pastores que se dizem de Deus. Porém, a minha vida, como eu era triste,
eu era vazia por dentro, eu não tinha nada. Então, o que eles iam roubar de mim? Foi difícil para pagar a faculdade, lutando para pagar a faculdade, as coisas não andavam, e sem contar, assim, um vazio que eu tinha que eu nem sabia explicar o que eu sentia. Negra, pobre, cheio de complexo, né? Os amigos da escola isolavam. Quantas vezes tem um episódio que eu lembro, colegas, sabe, me deixando de canto. E isso para mim era difícil. Porém, eu conheci uma pessoa que estava afastada da Igreja Universal. E a gente começou a se relacionar. Uma certa vez ele chegou e me procurou e falou assim, olha, eu preciso conversar com você, eu estou sentindo uma necessidade de voltar a frequentar a Igreja Universal e eu vim aqui para falar isso para você. O que eu falei para ele? Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você precisa de Deus, e se foi lá que você encontrou a Deus, volta correndo. Só que só tem uma coisa, não me peça para eu ir com você, porque eu tenho minha religião, você tem a sua, então não me peça para ir. E assim foi. Ele continuou frequentando, passou a frequentar a Igreja Universal. Certo dia ele me convidou, falou assim, posso te fazer um convite hoje? Amanhã, na realidade, porque era um sábado, ele queria que eu fosse com ele numa reunião num domingo pela manhã. Eu falei, eu vou com você, mas tem uma condição, você tem que ir comigo na minha à noite, tudo bem? Ele falou, tudo bem, eu vou com você. E foi na reunião, foi uma reunião assim que eu não vi nem a hora passar. Depois ele falou para mim, nossa, eu estava preocupado, porque foi uma reunião tão demorada hoje. Só que eu saí dali comentando com ele que a reunião tinha sido ótima, que a reunião tinha sido, nossa, eu estou saindo daqui tão leve, eu estou saindo daqui de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes, uma paz dentro de mim que eu nunca tinha sentido. E foi uma reunião tão rápida. Ele olhou e comentou, rápida, você achou? Eu achei. Aí a gente passou em frente da igreja, né, católica, e ele falou para mim, olha, tá no horário da sua reunião, você não vai hoje? E assim, eu não estava me sentindo vontade de ir, porque eu estava bem, o que eu estava sentindo, aquele horário da tarde, da noite, de tarde para a noite, foi tão diferente. Nessa reunião foi falado que a gente, que Jesus estava ali para nos ajudar. E que se eu precisasse de qualquer coisa, eu tinha com quem contar. Que eu não precisava ficar, parecia que até que estava falando comigo, que eu não precisava ficar deitada, chorando, mas eu podia falar com ele que ele ia me ouvir. E ele ouviu. E assim, e foi uma experiência tão assim, que naquela reunião, nossa, Jesus me ouve, tem um Deus que me ouve, sabe? E um Deus que é capaz de mudar, de tirar essa tristeza de dentro de mim. E eu comecei a acreditar nisso. E não é que eu acreditar, eu senti aquilo. Não foi assim, eu tô acreditando. Não, eu senti aquilo. Eu fui apresentada a um Deus de verdade, a um Deus que eu podia falar direto com ele. Eu não tinha que perguntar para ninguém, eu não tinha que pedir para alguém interceder por mim. Eu podia falar. E ele ia me ouvir. Uma coisa assim, que de uma dessas reuniões que eu comecei a frequentar, que me chamou muito a atenção, né, que até então todo mundo acha que a gente já vai entrar lá, que você já vai dar sua oferta, você já vai dar seu dízimo. Você não é obrigado a nada. Ninguém falou para mim, colocou a mão na minha cabeça, colocou a mão no meu ombro, pegou minha bolsa, a partir de agora, já que você está vindo aqui a primeira vez, segunda vez, terceira vez, você já tem que dar o dízimo. Ninguém nunca falou isso para mim, você tem que dar alguma oferta. Isso daí é da pessoa, é você que sabe, Deus fala com você quando tem que ser. Eu fiz o que eu senti de fazer, eu peguei aquele envelope do dízimo e dizimei. Eu dava aula, eu não tinha todas as cargas, eu não tinha nada, tudo. Ganhava pouco, né? Mesmo ainda de professora. Já aconteceu o quê? De 4 aulas, eu fui para 27 aulas. Né? Então, é mais que o dobro. E de tudo isso que eu aprendi, além de o dízimo e a oferta ser importante,
além de saber aonde está indo a minha oferta, eu posso dizer para as pessoas, o Espírito Santo transforma, ele muda tudo. Ele é capaz de reverter qualquer preconceito. Porque quando você tem uma tristeza que você não sabe de onde vem, que você é vazia por dentro, que você tem amigos, que você tem família, todo mundo ao redor e ninguém te enche, quando você encontra o Espírito Santo, quando você recebe esse dom, esse Espírito que só Deus tem para passar para a gente, não tem coisa melhor. O que eu tenho, ninguém pode tirar de mim, que é o Espírito Santo que está dentro de mim. Só Ele está comigo, Ele está comigo. Ele me supre tudo, todas as necessidades. Quando eu estou triste, eu sei com quem eu posso recorrer. Quando eu estou cansada, eu sei aonde eu posso bater, eu posso ajoelhar meu joelho e pedir e conversar. Eu sei que Ele vai me entender. E o Espírito Santo mostra isso pra gente. Ó, eu tô aqui, eu tô com você. Essa é a melhor coisa de tudo isso. A minha família, o meu marido, os meus filhos, tudo. Eu só tenho a agradecer à Igreja Universal. Porque se não fosse a Igreja Universal, talvez hoje eu não estaria aqui dando esse testemunho. Essa é a vida que eu busquei a vida inteira e não conseguia. Com o Espírito Santo eu consegui isso. O Espírito Santo me proporcionou isso. Eu colocava tudo em primeiro lugar. Deus era o último. Eu não tinha Ele morando dentro de mim. A paz que realmente eu precisava, eu não tinha essa paz. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo. Falei, eu preciso. Eu acordava de madrugada, pedia, Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim. Eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nem tua filha. Até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo e eu fui na reunião com meu marido. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente. Ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei, eu falei, Senhor, eu entrego meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo. Eu senti uma paz dentro de mim e Deus falando, eu sou contigo. Então ali começou a mudar. Eu passei a ver a evangelização, a olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma, é automático. Hoje Deus é tudo para mim, o Espírito Santo é tudo. Nada se compara ao Espírito Santo. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pois é, a Aline é o próximo testemunho. Vai falar para vocês o que fez a diferença na vida dela. Porque depois que ela recebeu o Espírito Santo, ela partiu para a fé. Ela partiu para agir pela fé, a crer no impossível. E ela conquistou. Porque, minha amiga, meu amigo, quando você recebe o Espírito Santo, você fica completa, perfeitamente completo. Por quê? Porque você recebe o Espírito da eternidade. Vamos assistir, então, o testemunho da Aline e voltamos já já. Meu nome é Aline Garcia, sou empresária, tenho 41 anos. E a minha história começa desde muito pequena. A minha família é uma família que toda a vida serviu aos espíritos. Então, tinha muitos problemas de conflito na minha casa. Meu pai bebia muito, minha mãe era nervosa. Eu fui crescendo revoltada, tinha raiva do meu pai, tinha raiva da minha mãe. Ia crescendo um desejo de
de vingança pelos problemas que a gente passava. Eu via vultos, escutava vozes, eu tinha amigos imaginários. E eu me lembro que uma ocasião eu me acordei no meio da sala e eu estava com uma faca na mão. Eu não sabia aonde eu ia, nem o que eu estava fazendo ali. Às vezes estava todo mundo sentado na sala e se quebrava todo um jogo de louça dentro do armário. Passavam coisas que não eram normais na minha casa. E dentro de mim crescia uma raiva. Eu tinha depressão, eu tinha um vazio dentro de mim. Eu via o casamento da minha mãe e do meu pai sempre com briga. Então eu tinha raiva disso. Eu só me metia com gente problemática ou com relacionamento já feito. Então eu tinha prazer em ter relacionamentos assim com pessoas que já viviam junto, ou com homens casados. Eu cheguei a fazer trabalho para destruir um casamento de uma pessoa. E o fundo de poço foi quando eu resolvi me entregar a fundo no espiritismo, né? Na casa dos encostos. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma troca de vida, né? Trocaram a minha vida por de um animal. E aí a minha vida foi para o fundo do poço mesmo. Aí eu me entreguei aos vícios, eu fumava, eu bebia, eu saía de quinta a domingo, eu chegava alcoolizada na minha casa. Eu já tinha feito todo tipo de ritual, tudo que me dizia eu ia. Mas eu me negava a um lugar, que às vezes eu passava o zapping na televisão e eu mudava de canal. Era o único lugar que eu não queria saber de escutar. Então eu me lembro que a minha mãe contou para mim onde é que ela estava indo e eu disse, nem louca. Eu disse, se tu quer que eu vá aí, só se é para fazer meu velório dentro dessa igreja, eu não boto meus pés. Foi a resposta que eu dei para ela. Estava num desespero tão profundo que os demônios, os espíritos, eles me atormentavam tanto que eu disse assim, eu me lembro que eu disse assim, ó, se tu que é Deus que a minha mãe está servindo, tu existe de verdade, está nesse lugar, eu vou colocar os meus pés lá. Mas se tu não estiver lá, se eu não te encontrar lá, eu vou me matar. Um domingo de manhã, a minha mãe se arrumou cedo com meu pai para ir, e eu me arrumei, fui atrás deles e disse, eu vou junto. É como esse dia, o primeiro dia eu tirei uns 20 quilos dos meus ombros. Eu fui leve para casa. Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu dormi essa noite, porque eu não dormia sozinha. Então eu comecei a ver diferença na minha vida. Eu me tornei dizimista. Na segunda-feira eu já tomei meu envelope de dízimo. Porque eu disse, se eu tive paz aqui, eu sei que aqui é que eu vou ficar. E eu me lembro que eu me batizei nas águas. E aí eu me lembro que era o mês de julho, eu cheguei final de julho. E em novembro, dezembro, o pastor começou a falar da Fogueira Santa de Israel. Eu queria ter essa experiência com Deus. Eu sabia que se eu não recebesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir vencer, eu não ia durar muito tempo na presença de Deus. E eu me lancei com tudo. Eu me lembro que eu trabalhava 5 anos numa clínica e eu fiz um acordo com meu patrão. E ele me indenizou, eu pedi as contas do serviço, tudo pela minha fé. Deus falou e eu disse, eis-me aqui. E eu me lancei, eu peguei tudo que eu tinha e eu botei tudo no envelope, porque eu queria o bem maior. Eu estava sedenta, eu tinha uma sede que não cabia dentro de mim, era o único que eu queria, era o Espírito Santo. Pouquinho de tempo depois que eu entreguei meu envelope, eu fui batizada com o Espírito Santo. O meu olhar era outro, a minha vida era outra. Eu queria, como todo mundo fala, não, mas é verdade, a gente tem vontade de abraçar as pessoas, nasce na gente um amor inexplicável. Tudo aquilo que era pra gente de valor perde, porque a gente recebe o mais importante, né? Então, daí eu fui fortalecida em mim, veio uma força inexplicável. Foi quando eu conheci meu esposo e eu vim embora para a Argentina, né?
para a gente começar nossa nova vida aqui. Eu saí da minha terra, da minha parentela. Eu disse, eis-me aqui. Então Deus ia prover para nós a resposta. E eu me lembro que o primeiro sacrifício que a gente fez de casado, a gente tinha juntado um dinheiro para investir em tecido. E Deus pediu esse dinheiro. E a gente se olhou e entre os dois a gente disse, eis-me aqui. Eu me lembro que a gente já tinha um carro 0 quilômetro também. Deus pediu e a gente, eis-me aqui. E a gente foi para o ateliê, que hoje é o nosso ateliê, que ele é 10 vezes maior do que a gente tinha antes. A gente tem toda a maquinária nova, a gente tem funcionários. Hoje em dia a gente tem uma loja, a gente está indo agora para uma loja maior. A gente vende não só aqui na Argentina, mas eu vendo para o Brasil, eu vendo para a América do Sul, para a América Central, Estados Unidos e Europa a gente tem cliente. E esse ano a gente teve uma situação difícil devido à pandemia, e a gente teve que fechar a loja, e a gente ficou na dependência de Deus também, né? Deus, a gente está nas tuas mãos, a loja está fechada, a gente tinha empregados e Deus não desamparou. Deus deu uma ideia para o meu esposo, ele começou a confeccionar máscaras faciais para fora, para outras cidades aqui na Argentina. E a gente deu trabalho para muita gente, para muitos ateliês que ficaram sem nada. Hoje em dia a gente tem para dar, a gente pode ajudar as pessoas. Eu tenho hoje porque eu sacrifiquei antes. Então a gente não nos falta nada, nem com pandemia, nem com crise. Deus não deixa faltar, porque toda vez que Deus pede, a gente diz, eis-me aqui. Mas o mais importante que eu conquistei foi o Espírito Santo na minha vida, porque sem ele eu não tinha suportado, eu não tinha tido força para sustentar tudo que a gente passou para hoje ter a vitória que a gente tem. Esse é o mais importante. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Ambas receberam o Espírito Santo. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho vida. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo. De repente, você se viu desanimado, ferido, andando sem rumo. Situações surgiram e te fizeram parar. Pessoas te decepcionaram e você se machucou. Gente para condenar? Tem muitos. Para estender a mão, são poucos. Isso foi te levando para um caminho cada vez mais distante daquele que um dia te trazia tanta paz e alegria. Há muitos filhos dispersos, espalhados por este mundo. Foi por você que Jesus entregou a própria vida. Ele não te julga, te ajuda. Jesus morreu também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Neste domingo,
20 de dezembro. O retorno dos filhos dispersos. Às 7, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Rodrigo Ferreira de Oliveira, 28 anos, analista de sistemas. Eu cheguei com 25 anos, então eu vim do mundo, eu tinha problemas de vícios, eu saía muito, né? Tinha balada, essas coisas, bebia também, mas o meu principal vício que eu tinha na época era pornografia. Acabava comigo porque eu me sentia mal, porque eu já sabia, eu vim de um lar evangélico, então eu sabia que aquilo era errado, mas eu não sabia como parar. Eu tentava parar, mas eu não conseguia. Eu chegava às vezes a comentar com amigos próximos, falava, não, eu vou ficar, agora eu parei. E aí era uma semana e caía de novo. Então quando eu cheguei na fé, quando eu fiz um desafio com Deus, poxa, se esse Deus existe, tem que mudar alguma coisa, foi a primeira coisa que eu eliminei. Tinha problemas com os maus pensamentos, tinha problemas com os problemas cotidianos da vida, mas o principal sempre era na minha cabeça, onde eu achava que eu era fraco. E assim que eu cheguei, eu comecei a me inteirar com as coisas da fé e tudo mais, e eu, por conta própria, resolvi fazer um jejum de Daniel. Eu achei que eu comecei a estudar, né, o que eu devia e o que eu não devia fazer, e eu vi que, de fato, aquilo ali seria algo que limparia a minha mente, que até aquele momento era algo muito difícil que eu tinha em mim. Eu já tinha largado os vícios, já tinha mudado algumas coisas, mas a minha mente ainda não era uma mente limpa, digamos assim. Então eu descobri que o jejum de Daniel era a minha oportunidade de ter a mente diferente. E ter a mente transformada, né? Como diz na palavra de Deus. Me lancei, fiz os 21 dias. Até aquele momento eu nem sabia muito bem como fazer, não perguntei muito para ninguém, eu fui fazendo do meu jeito. E eu precisei mudar alguns hábitos e eu tive que remodelar. Então eu parei de me envolver com as coisas do mundo, propriamente dito. Música, sempre gostei muito de música, então troquei o tipo de música. Meus aplicativos de música já não tinham mais aquelas playlists que eu tinha antigamente, eu transformei um pouco as músicas. Deixei de ficar perdendo tempo com coisas seculares, né, coisas do mundo, e comecei a me envolver mais com a fé. Comecei a assistir novelas, comecei a assistir coisas que de fato poderiam me ajudar a chegar mais próximo do meu objetivo. Tinha contatos com muitas mulheres e tudo mais, e eu deixei tudo mesmo para poder focar em receber o Espírito Santo. Então não foi fácil, principalmente lidar com dúvida, lidar com situações que acontecem, né, na nossa caminhada, mas eu foquei em uma palavra que eu escutei uma vez e que aquilo entrou de mim, que é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas seriam acrescentadas. Então eu busquei. Para mim não importava a vida financeira, para mim não importava se eu ia casar, se eu ia morrer, não me interessava. Me interessava se eu ia ser salvo ou não. Eu já estava no processo de entrega, de buscar, já estava fazendo tudo que eu deveria fazer, né? Tudo que eu deveria fazer certo, mas uma coisa que eu também tenho certeza, eu tenho certeza que foi a diferença ninguém faz uma faculdade sem saber o que ela quer fazer. Ninguém busca uma coisa sem saber o que ela está buscando. Então, durante o jejum, eu busquei conhecer o que era o Espírito Santo, porque como que eu ia saber quando eu não recebi? Então, eu li livros, literaturas da igreja, procurei na palavra, enfim. Eu cheguei num domingo de manhã e eu saí de casa já falando, é hoje. Eu saí de casa falando, é hoje que tem que ser hoje, poxa. Eu não estou fazendo mais nada de errado, eu não estou dando mole com mais nada. Eu me afastei de todo mundo, eu não tenho mais ninguém perto de mim. E eu sou carioca, então eu estou em São Paulo e eu não tinha nem mais minha família mais do meu lado. E isso foi uma das coisas que me fez segurar firme, foi a fé. Quando eu vim para São Paulo, eu queria voltar, porque eu não tinha ninguém. Mas o que me fez segurar as pontas e falar, não, é aqui que eu vou mudar de vida, foi exatamente a fé. Então, eu falei com Deus, falei, poxa, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho nada, eu não sei o que eu vou fazer mais aqui. E aí foi num domingo, teve a reunião, eu não consigo me lembrar de nada, eu só me lembro daquele momento. E eu não lembro o que o pastor falou, eu não lembro o que ele cantou, eu não tenho ideia do que foi naquele dia, mas eu sei que quando começou a busca, eu consegui falar poucas palavras e eu já tinha certeza. Eu tinha certeza que minha vida daquele dia ia ser outra. Eu não sabia se eu ia casar, se eu ia ter carros, enfim. Mas eu sabia que daquele dia eu seria um novo homem. E eu saí da igreja, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar uma pessoa que me acompanhava, chorando. Eu falei, poxa, eu consegui.
E aí saí correndo também, liguei para minha mãe, porque minha mãe já é da fé. Liguei para os meus pais, falei, poxa, eu consegui. E eu lembro que aquele dia eu fiquei até com dor de cabeça, de tanto que eu chorava. Foi até, 3 horas da tarde, eu não conseguia parar, porque eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu não sou ninguém, mas foi um dia glorioso. Mas foi a única certeza que eu tive quando eu acabei o jejum, foi que eu estava com a mente diferente. Realmente houve a transformação dos pensamentos. Eu estava até comentando um pouquinho antes com a minha esposa, e eu falei isso para ela. Para mim, quem vence na fé, quem vence tudo aqui fora, não é quem é forte porque deixou uma mulher ou porque deixou um vício, é quem vence aqui. Quem vence na mente, venceu no mundo. Quem achou essa chave, descobriu todo o segredo. Então, eu sempre cheguei, assim que eu cheguei na igreja, eu achava que meu ponto fraco eram as mulheres. Quando eu descobri que era a minha cabeça, eu venci tudo. Então, hoje, eu tenho paz, muita paz. Eu durmo e durmo muito bem, eu não tenho problemas com insônia, não tenho vício nenhum mesmo. E o principal, como eu disse, eu tinha focado no Espírito Santo e ele me daria as demais coisas. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu conheci minha atual esposa. Um pouquinho depois, acho que 1 semana, 2 semanas depois, eu conheci ela. Eu casei em 9 meses, então foi super rápido, mas tudo com a bênção de Deus. Meus pais são os meus heróis. Graças a Deus, a gente está todo junto, a gente vive como uma família unida, eu não tenho problema em casa, eu tenho paz. Esse é o principal. Para mim, eu sempre penso assim, eu falo isso com Deus, se for para eu voltar, eu prefiro morrer. Eu conheci algo que eu nunca imaginei que tinha. Eu conheci a fé. Eu já ouvia falar, mas nunca tinha tido experiências com Deus. Quando eu de fato o conheci, eu não quero mais. Eu tenho essa coisa que eu tenho dentro de mim mais forte. Se for para voltar, eu prefiro morrer. Porque eu sei que se eu voltar, eu vou voltar a ser vazio, eu vou voltar a ter N problemas que... Esse é o de menos, mas o principal, eu não vou ter mais a certeza da salvação. Depois do jejum, eu tive uma vida nova, eu tive um encontro com Deus, eu tenho uma vida com Deus. Então, depois do jejum, a minha vida mudou tanto familiar, tanto financeiramente, tanto no casamento. Hoje eu sou casado, cheguei justamente com esse problema, foi o que me levou até a igreja, mas hoje eu sou casado, tenho uma vida com Deus. Claro, problemas eu sei que a gente vai enfrentar lutas, dificuldades, mas em todos eles eu tenho vencido e não tem nada que hoje eu possa dizer assim, poxa, esse problema aqui me tira os cabelos, não tem mais. Eu tenho coisas que eu tenho que resolver, mas coisas que eu tenho certeza que em breve vão ser resolvidas. De repente, você se viu desanimado, ferido, andando sem rumo. Situações surgiram e te fizeram parar. Pessoas te decepcionaram e você se machucou. Gente para condenar? Tem muitos. Para estender a mão, são poucos. Isso foi te levando para um caminho cada vez mais distante daquele que um dia te trazia tanta paz e alegria. Há muitos filhos dispersos, espalhados por este mundo. Foi por você que Jesus entregou a própria vida. Ele não te julga, te ajuda. Jesus morreu também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Neste domingo, 20 de dezembro, o retorno dos filhos dispersos, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Vamos agora falar com Deus em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é
quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu